Olá pessoal, eu sou a Érica, é um prazer enorme estar hoje aqui com vocês nesse evento. Muito obrigada, Ides, pelo convite. É sempre desafiador falar de colaboração e fugir do lugar comum, porque colaboração é um desses temas que são consenso. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que vai discordar de que é preciso, de que é importante, de que seja saudável colaborar. No entanto, quando a gente olha para a prática do setor, o que a gente observa é que existe um espaço enorme para a gente ampliar a nossa capacidade de colaboração. Isso porque a colaboração na filantropia ainda está num lugar muito autorreferenciado. A colaboração, ela acaba estando a serviço de estratégias que são desenhadas, que são pré-desenhadas, pré-determinadas pelas organizações. Então, quando a colaboração se encaixa nessas estratégias, elas são bem-vindas. Quando não, elas acabam ficando em segundo plano. Então eu gosto muito de trazer a ideia de colaboração como premissa de atuação, o que muda completamente a lógica da gente construir planejamento, da gente pensar projeto, da gente pensar programa e da gente pensar no próprio sentido da palavra nossos, né? Do que são os nossos projetos, os nossos programas, porque eles deixam de ser somente nossos, né? E a partir disso, então, eu queria trazer uma provocação para vocês. Eu queria que vocês trouxessem, a partir da experiência de vocês, quais são os desafios de colaborar na prática. E o que as organizações de filantropia e os doadores precisam mudar para que a gente, de fato, possa subir degraus, que a gente possa ampliar a colaboração na atuação da filantropia no Brasil. É isso, muito obrigada e uma ótima conversa para vocês. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada ao IDES pelo convite e para mim é uma honra. Eu sou Carola Monteiro de Barros Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, movimento que nasceu e que está no ecossistema há 2 anos, na missão e principalmente na fortaleza de fortalecer, apoiar e articular a filantropia no país. Hoje é um grande prazer para mim moderar essa mesa e queria começar comentando que a pandemia do Covid-19 deu escala e visibilidade ao debate acerca do poder transformador da filantropia e colocou em evidência inúmeras formas de colaboração entre os setores e a interlocução com o Estado. O movimento global Catalyst 2030 estimula parcerias como uma única forma de atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável para o milênio, dentro do prazo que inicialmente foi previsto. No Brasil, nós vimos muitos exemplos de união e que fizeram a diferença em diferentes campos, como a saúde e educação, principalmente no último ano. O movimento Unidos pela Vacina é um deles, é um grande exemplo de empresas que puderam se engajar e contribuir indo além das suas doações. O Movimento Bem Maior e IDES também fizeram uma ação articulada junto com a B Social para o Fundo Emergencial da Saúde, o Banco BTG e tantos outros. Então, hoje eu tenho muito prazer em convidar vocês para ouvirem aqui a experiência da Juliana de Paula, diretora de responsabilidade social do BTG Pactual, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e o Rafael Maier, que é cofundador da Simbiose Social e cofundador do movimento Catalyst 2030, e é um grande prazer ter todos vocês aqui hoje. Queria só pedir para a nossa audiência, agradecer desde já e pedir para responder uma enquete que está no painel, que vocês podem responder aí durante a nossa mesa. Muito bem-vindos e é um prazer. Rafael, queria escutar suas considerações iniciais. Maravilha, Carola, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer agradecer o IDES também pelo convite. Bom, eu sou o Rafael, sou um dos fundadores da Simbiose Social, que é uma plataforma que conecta grandes empresas a organizações sociais, mas hoje eu não vim com esse chapéu, né? Eu vim com o chapéu de um dos colaboradores, né, na criação do movimento Catalyst 2030
e ainda vim com a missão de contar um pouquinho sobre o movimento Unidos pela Vacina. A Maria Fernanda ia participar conosco aqui desse painel, mas ela acabou não conseguindo de última hora e me deu essa missão de contar um pouquinho sobre o movimento Unidos pela Vacina também, que a gente tem colaborado, que o Catalyst também fez uma série de parcerias para apoiar. Mas vamos lá, começando com o Catalyst 2030, esse movimento ele surgiu, num primeiro momento, não com este nome, mas com uma articulação, uma mobilização e um workshop que foi criado em novembro de 2019, na comemoração dos 15 anos de parceria da Folha de São Paulo com a Fundação Schwab, do Prêmio Empreendedor Social no Brasil. Então, na ocasião, a gente fez um encontro em Ibitipoca, um workshop, onde foram 25 empreendedores sociais de alto impacto no Brasil e 15 stakeholders, dentre eles Fundação Dom Cabral, FGV, McKinsey, com o objetivo de fazer uma imersão e discutir como potencializar os impactos no Brasil e acelerar a Agenda 2030, né, das ODS, que a gente tem esse objetivo comum no setor. Na ocasião, o resultado desse workshop foi a conclusão principal que a colaboração é a base para qualquer mudança ou impacto sistêmico que a gente queira ter no ecossistema, né? Então, a gente começou a discutir como que seria possível criar mecanismos que fortalecessem a colaboração no ecossistema no Brasil. Em março, isso foi em novembro de 2019, em março de 2020 veio a pandemia, o que potencializou as demandas de colaboração, as ações integradas, e a gente começou a ver na prática que se a gente não tivesse um ecossistema que agisse em conjunto, os impactos iam ser bem menores do que a gente conseguindo ter uma ação coletiva. Em abril desse mesmo ano, de 2020, em abril do ano passado, a gente teve o movimento global do Catalyst, que foi um movimento que surgiu no Fórum Econômico Mundial, com a GERU, que é da One Family Foundation, e que começou a também trazer essa visão global de como potencializar essa Agenda 2030 para que a gente conseguisse chegar nos objetivos comuns. Essa agenda global tinha membros similares, né, alguns membros em comum entre o movimento que a gente estava fazendo no Brasil e na agenda global. E aí surgiu a ideia de criar um capítulo nacional que representasse esse movimento global do Fórum Econômico Mundial no Brasil. E aí surgiu o Catalyst 2030 Brasil, que uniu esse movimento inicial em Ibitipoca com essa agenda global. Esse movimento como um todo já mobilizou mais de 200 empreendedores sociais de alto impacto e stakeholders do ecossistema e está dividido hoje em 3 frentes de ação. A primeira delas é engajamento e troca de boas práticas do setor. A segunda dela é o advocacy, que é fundamental para que a gente consiga criar um ecossistema que abrace esse tipo de ação. E a terceira é a mobilização de fundos e captação de recursos para apoiar o ecossistema de colaboração no Brasil. Com mais de 200 empreendedores de alto impacto espalhados em todo o território nacional, ações coletivas e colaborativas começaram a surgir. E aí que eu viro o chapéu para o Unidos pela Vacina, que foi uma das frentes que esse grupo de empreendedores pôde apoiar nesse momento de crise de saúde, crise, enfim, social agravada pela pandemia. O movimento Unidos pela Vacina foi um movimento que surgiu com a Luísa Helena Trajano e com Mulheres do Brasil, com o objetivo de acelerar a vacinação no país, de conseguir usar as forças do setor empresarial, as forças de grandes empresas, para conseguir acelerar a vacinação de todos os brasileiros no Brasil. E esse grupo se divide em 2 frentes principais, né? Um grupo de executivos que atua junto com o governo na articulação para trazer esse recurso, as vacinas para o Brasil, e um grupo que atua com as prefeituras. Qual que era o grande objetivo ali? As prefeituras, a gente identificou que chegar à vacina não é o suficiente nas cidades. As prefeituras precisam ter recursos básicos para aplicar essa vacina em toda a população. E surgiu a ideia de fazer uma pesquisa para mapear, junto com todos os prefeitos do país, dos mais de 5.570 municípios, quais eram as demandas, o que estaria faltando para a aplicação dessas vacinas uma vez que elas chegassem nessas cidades. Óbvio que atender 5.570 municípios é um movimento, uma dificuldade de articulação, de logística, e aí que a rede do Catalyst se mobilizou com seus 200 empreendedores sociais
para apoiar o levantamento dessas informações. Teve uma semana que a gente conseguiu mais de 1.500 respostas de municípios numa mesma semana. Dos 5.570 municípios, 5.569 foram mapeados, com toda a pesquisa implementada, então a gente conseguiu mapear praticamente 100% das demandas dos municípios no país, dos quais 4.000 passaram a informação que precisavam de insumos básicos para a aplicação dessas vacinas. Dos 4.000, aí o movimento Unidos pela Vacina começou a fazer uma articulação para trazer doadores para viabilizar a entrega desses insumos básicos. Dos 4.000 que demandaram recursos, 2.000 já foram amadrinhados, já receberam doações. Foram mais de 330 mil itens entregues, com mais de 230 doadores que vão desde pessoas físicas a grandes empresas que tiveram doações ali na casa de 10 milhões de reais para amadrinhar municípios. Essa mobilização ainda resta 2.000 municípios a serem amadrinhados, e aqui já vem um convite também para quem quiser apoiar o Movimento Unidos pela Vacina. Tem o e-mail euapoio@unidospela-vacina.org.br para apoiar também. Então, aqui eu quis dar uma pincelada aqui com esses dois chapéus, contando um pouquinho dessas duas ações, tanto do Catalyst como no Unidos pela Vacina, que a gente tem apoiado. Rafael, super obrigada. E fica aí o nosso mantra, né? Que acho que é o mantra do setor o ano passado, que juntos somos mais fortes, e a gente tem visto isso acontecer na prática. Juliana de Paula, diretora de responsabilidade social do BTG, bem-vinda, Ju. Obrigada, Carola. Obrigada, Ides, pelo convite. Estou muito feliz aí de fazer parte desse painel aí com o Rafael, com a Patrícia Ellen, para falar sobre colaboração de impacto, ainda mais no ano pós-2020, 2021, onde a solidariedade está super em alta, e esse momento que a gente está vivendo, onde a gente precisa, de fato, colaborar. E eu gosto de comentar que algo que, para mim, foi muito importante é ver a potência do terceiro setor nesse ano, que fez com que nós, empresas, conseguíssemos chegar na ponta ali com as nossas doações. Então, é um grande formato aí de colaboração. Bom, contando um pouco aqui do BTG, o banco ele já faz filantropia há bastante tempo, desde quando o banco foi fundado, mas nos últimos 4 anos ele tem feito uma filantropia muito mais estratégica, então definindo algumas causas que o banco queria apoiar, lançando um relatório de responsabilidade social, agindo aqui internamente com campanhas e ações de voluntariado para engajar os nossos colaboradores nas mesmas campanhas que o banco já faz. E, enfim, acho que as empresas tiveram um momento aí que precisavam realmente colaborar, e o terceiro setor e o setor público são extremamente importantes para a gente poder colaborar aí com a diminuição da desigualdade do Brasil. Aí quero contar para vocês alguns exemplos do que a gente fez em parceria com a sociedade civil. O primeiro projeto que a gente desenvolveu ano passado foi o BTG Soma, que é um programa de aceleração social, onde a gente capacita organizações na parte de gestão, fazendo com que ela possa se desenvolver e garantir uma sustentabilidade financeira. É um programa de aproximadamente 10 meses, que a gente tem um grande parceiro, que é a CID, que tem uma expertise na aceleração, então ela nos ajuda aí a formatar todo o programa, desde as aulas, mentorias, enfim. Essas organizações que passam pelo programa têm capacitação em marketing, relacionamento, captação de recurso, tendências do terceiro setor. Então, ela tem uma série de aulas para poder se capacitar, e além de mentorias com profissionais aqui do banco, que são voluntários nesse projeto e conseguem ajudar a organização a colocar tudo isso em prática. A gente fala que esse processo do BTG Soma, ele foi muito importante para a gente poder se aproximar ainda mais do terceiro setor e entender quais são as grandes necessidades da ponta, né? E é um projeto que até é super transparente, quem define as organizações é um comitê social, e no final do programa a gente gosta de falar que a gente dá um selo do BTG Soma, atestando que o BTG confia nessas organizações, e uma premiação financeira. Então, além do apoio que a gente dá de capacitação, a gente também dá esse apoio financeiro. E é um programa que a gente fala que é uma colaboração de todos os lados. A gente aprende muito com as organizações, a gente ensina o que a gente tem aqui dentro, a nossa expertise como banco, e a gente também consegue articular o voluntário, né, o mentor aqui dentro do banco, a apoiar também e conhecer um pouco das realidades.
Bom, um outro programa que também mostra essa questão de colaboração, e aí até em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, dentro de uma das frentes que a gente apoiou, foi o nosso microcrédito social. A gente desenvolveu aqui uma linha de crédito, na verdade é bem um projeto de filantropia estratégica, porque o capital ele é filantrópico. E aí a gente se juntou tanto com o Grupo Mulheres do Brasil quanto a Gerando Falcões para a gente poder levar o microcrédito para aquele empreendedor que estava ali nas comunidades, que enfim estava tendo que se reinventar muitas vezes e empreender por causa desse momento que a gente está vivendo. Então a gente fez uma linha de crédito com o Gerando Falcões, onde a gente lançou aí um capital de 3 milhões e um outro com o Grupo Mulheres do Brasil mais 3 milhões. E aí a gente deu esse crédito de R$ 3.000 para esse empreendedor, de uma forma muito facilitada, onde ele tinha 4 meses para começar a pagar, e ele poderia pegar esse valor e parcelar aí em 12 parcelas, então super facilitado. E além disso, o juro ele era extremamente baixo, ele é 6% ao ano. E aí eu gosto de comentar do porquê de social. O BTG ele não ganha nada com isso financeiramente. A gente, quando o empreendedor ele paga esse recurso, a gente continua apoiando em outros projetos e outros empreendedores, e o juro, que é baixo, a gente destina para o terceiro setor. Então, a gente faz, de fato, aí um microcrédito social, e a gente fala que a gente só consegue chegar na ponta porque a gente está trabalhando em comunhão aí com a sociedade civil. Tanto que no Gerando Falcões, o próprio time da Gerando Falcões nos ajuda a chegar na ponta, a ver quem precisa desse recurso, e junto no Grupo Mulheres do Brasil também, elas nos ajudam a identificar as mulheres que podem ser beneficiadas. E tem sido um super sucesso, aí a gente está muito feliz de poder apoiar em conjunto aí com outro setor. E aí, como o Rafael comentou, a gente também apoia o Unidos pela Vacina, a gente acabou de fazer um apoio, então a gente ainda está definindo aí as regiões que a gente vai apoiar, mas deve ser ali no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, assim como o Unidos pela Vacina, o BDG Soma, que é a nossa aceleradora social, ou até a nossa linha de microcrédito social, são projetos que a gente entendeu que são muito importantes se a gente trabalha em conjunto, né? Não adianta só o banco querer fazer se a gente não tem a ponta. Então, até quando a gente fez a nossa doação de R$ 50 milhões ano passado, em prol desse momento de pandemia, do combate ao coronavírus, a gente falou, sozinho a gente não vai fazer com que esse dinheiro chegue em quem precisa. E aí a gente ressaltou aí a importância das organizações para poder nos ajudar a, de fato, direcionar o valor de uma forma muito efetiva. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem feito em colaboração aí com o terceiro setor, principalmente. Ju, muito obrigada, experiência linda. Acho que é um prazer escutar o BTG se mobilizando e fazendo ações tão relevantes aí para a gente conseguir fazer essa colaboração realmente acontecer na prática, como era a pergunta inicial. Patrícia, é um prazer te ouvir, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Estamos a seus ouvidos. Patrícia? Olá, estava aqui no mudo, Carol, tudo bem? Tudo bem, Juliana, Rafael? Prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Ótimo. Obrigada pelo convite. Muito legal aqui ouvir as experiências da Juliana, do Rafael. Eu acompanhei o trabalho do Catalyst lá com a Eliane Trindade e fiquei super feliz de ver a evolução. Também o BTG tem sido um grande parceiro aqui de várias frentes conosco. Não conhecia esse trabalho de microcrédito, acho que é um trabalho também que é cada vez mais importante durante a pandemia, que acabou escancarando a nossa realidade de desigualdades no Brasil. Nós tivemos que realmente lidar com a maior crise sanitária que já enfrentamos recentemente no mundo e, ao mesmo tempo, uma crise econômica e humanitária. E, nesse aspecto humanitário, esses trabalhos de impacto são super importantes. Nós vimos uma massa muito grande da população sendo marginalizada, através dos nossos dados aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vimos também a migração do emprego para o empreendedorismo, um impacto muito grande em públicos menos favorecidos. Na mulher, em especial, nós vimos que o empreendedorismo feminino, em 12 meses durante a pandemia, aumentou mais de 40%, porque as mulheres têm essa tripla jornada, né, de trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, infelizmente ainda no modelo de uma sociedade
tão patriarcal como a nossa, e que acabaram arcando com o peso da pandemia de uma forma desproporcional, bem como a população menos favorecida, que vive em situações desafiadoras, como em favelas. A gente falar de isolamento social numa família de classe média, que tem essa facilidade, é uma coisa. Falar numa família que precisou, né, que vive numa casa pequena, com uma família numerosa, é uma coisa completamente diferente, né, que tem o desafio também de transporte público, de acesso a EPIs, a toda a instrumentalização de proteção durante a pandemia. Então, nós vimos que é um momento que requer, de fato, muita união, muita solidariedade, e que talvez nós tenhamos a chance aqui de ter um grande legado positivo da pandemia, que é exatamente essa forma mais colaborativa de atuação entre atores diferentes da nossa sociedade. O Estado de São Paulo, com a liderança do governador João Dória, tem estimulado muito essa colaboração entre setores, não somente no que diz respeito aos setores na área de investimento social, mas todos os setores, a parte da ciência, da academia. Lembrando, por exemplo, que o Estado de São Paulo foi o primeiro estado a criar um centro de contingência composto por cientistas, médicos, externos ao governo do estado, com o compromisso de fazer a gestão da pandemia sempre pautada por proteger vidas e pela ciência. Todo o trabalho de vacinação também é um trabalho muito importante. A nossa população adulta do estado de São Paulo, o governador colocou o compromisso de antecipação e garantir que até dia 15 de setembro todos tenham tido já a primeira dose da vacina. E, junto com isso, nós lançamos a campanha da vacina contra a fome, que já arrecadou mais de 10 mil toneladas de alimento. Sobre especificamente a união entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil, um trabalho que tem sido feito desde o início da pandemia é o Comitê Empresarial Solidário. Nós temos dentro desse comitê uma arrecadação no Estado, que foi a maior arrecadação da história. Nós conseguimos contabilizar, inclusive com consultoria, fazendo auditoria desse processo, 1,93 bilhão de reais em doações arrecadadas, tanto para a área social quanto para a área de saúde, segurança pública, para apoiar a população nesse momento de grande desafio. Esses recursos foram aplicados em diversas frentes, foram mais de 2 milhões de cestas básicas entregues em todo o estado, e novamente em parceria com uma série de organizações sociais que sabem chegar na população que mais precisa, uma parceria com diversas organizações. Também houve doações para a fábrica do Butantan. Nós temos hoje a Coronavac, que é a vacina que vacinou mais da metade da população no Brasil, mas temos também a Butanvac, que é a vacina nacional que está sendo testada hoje, e a fábrica do Butantan, ela tem um custo hoje de cerca de 162 milhões de reais, pouca gente sabe, mas foi 100% de doações privadas. A nossa nova meta é chegar a 180 milhões em doações, para que essa fábrica vai se colocar em operação nos próximos meses, ainda neste ano. Nós também tivemos a distribuição de mais de 2 milhões de máscaras em comunidades carentes, e com um trabalho muito legal em parceria com organizações sociais, costureiras. E para finalizar, um exemplo mais recente, aí a gente tem todo o pessoal do Catalyst trabalhando com a gente também, de parceria, é o trabalho do IdeaGov, que é o modelo de contratar empreendedores sociais e da área tecnológica para resolver problemas de governo, que tem crescido muito. A gente tem o Impact Hub, a Artemisa, o Brasil Lab, todos trabalhando em parceria conosco nessa causa. No empreendedorismo, a gente já fez uma força-tarefa de empréstimos de mais de 2 bilhões de reais, através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. E no Banco do Povo, são cerca de 300 milhões de reais que foram emprestados agora durante a pandemia, num modelo muito parecido com o que a Juliana descreveu, e agora muito focado também nessas empreendedoras que estão tendo que financiar a família inteira num momento tão difícil. Obrigado, Patrícia. Obrigado por partilhar aí toda a sua experiência nesse ano tão difícil, complicado e desafiador. Mas a gente vê na crise humanitária e sanitária aí uma grande oportunidade de realmente a gente conseguir ações articuladas, coordenadas estrategicamente, aonde a colaboração possa ser colocada na prática, e dentro de um cenário de tanto medo, insegurança, uma realidade tão cruel que se escancarou no Brasil e no mundo,
a gente vê os 3 setores fazendo ações colaborativas para superar essas adversidades colocadas, e a gente vê principalmente e relata, né, em grandes projetos, parcerias, a potência do trabalho em colaboração, de um trabalho articulado. É uma potência realmente que a gente tem que prestar atenção e seguir fazendo com que isso se perpetue, seja recorrente, seja algo que a gente possa realmente ter um novo modelo, uma nova forma, um novo jeito de trabalhar. A gente tá chegando aqui várias perguntas, e eu queria encaminhar a primeira pergunta para a Ju, é uma pergunta da audiência, que pergunta como o BTG vê a importância da avaliação de impacto dos projetos sociais que participam do BTG Soma. Legal. Acho que é extremamente importante, justamente porque é um programa que está em teste, né? A gente está na 2ª edição agora, e a gente sabe que a gente pode colaborar de fato com todo esse conteúdo que a gente tem dado, mas a gente precisa testar isso lá na frente. Então, a gente faz uma mensuração de resultado junto com o time da CID, que nos conta aí um pouco de como a organização chegou no programa, como que ela vai sair, também fazer aí uma análise posterior, mas a gente também está em conversa com o IDES para a gente poder aplicar aí a mensuração de impacto deles, né, com algo muito mais, mais mais técnico, para a gente poder entender de fato qual foi a contribuição do BTG Soma no programa para as organizações. Então, ainda é algo que a gente está estudando, a gente sabe que é um desafio, mas vai ser extremamente importante para a gente poder testar aí o BTG Soma, visto que a gente está expandindo ele não só em relação à 3ª edição, mas também para outro país. Maravilha, Ju. Rafael, chegou uma aqui para você a respeito do Unidos para a Vacina, que fala o seguinte: o Unidos pela Vacina está mostrando que é possível reunir empresários e organizações da sociedade civil em torno de uma bandeira comum. Você acredita que essa tenha sido uma semente para outras colaborações? Quais os desafios para que isso possa se tornar recorrente e frequente? Boa, maravilha. Boa pergunta, né? Eu acho que a gente... Vou começar pela segunda pergunta. Essa pergunta Exato. vale $1 milhão. Não sei se eu vou conseguir responder ela como um todo, né? Mas eu vou começar pela segunda etapa, que é quais são os maiores desafios ali da colaboração no ecossistema. Eu vou usar uma frase de uma colega empreendedora social, que é a Nick, do Movimento Gastromotiva, que ela fala que a gente precisa sair de um egossistema para um ecossistema, né? Eu acho isso tão simbólico e tão potente, porque quando a gente fala do setor social, muitas vezes a gente está trabalhando de uma forma muito grande com ego, né? Tanto do doador, do patrocinador, como das organizações sociais. A própria Simbiose, né? A gente atua com várias organizações e todas sempre têm essa visão de que o trabalho delas é o principal, e a gente está começando a migrar de um movimento onde, até de um entendimento, onde não vai ser um doador, não vai ser uma empresa ou um negócio de impacto ou uma ONG que vai resolver os problemas que a gente tem como um todo, né? E sim a ação conjunta delas. Quando a gente fala do Unidos pela Vacina ser uma semente, sem dúvida nenhuma, não só o movimento Unidos pela Vacina, como muitos outros movimentos, como a gente já citou aqui, essa movimentação tanto do BTG, tanto o movimento do governo como um todo, em ações conjuntas, o movimento do CATRES, todas essas ações que surgiram nesse momento de demanda exacerbada de atuação, são sementes que mostram, infelizmente às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, né? Chegar no limite para conseguir se desenvolver ou fazer alguma ação. E eu gosto de fazer um paralelo também, que a ação colaborativa ela pode ser entendida quase como o paralelo da realidade de home office, ou de uso de plataformas tecnológicas para reuniões. Todo mundo já sabia que isso era necessário, era um movimento que deveria acontecer, que geraria mais eficiência, mas a gente precisou estar no limite onde a gente não podia sair de casa para implementar isso tudo, né? Então, a colaboração, o impacto colaborativo, ela é uma realidade. A pandemia, todo o cenário que a gente está vivendo, ele só acelera esse processo e deixa mais escancaradas as demandas sociais que a gente tem e as preocupações com a sociedade que tanto o setor público como o setor
as organizações sociais como as empresas precisam ter de forma colaborativa. Então, sem dúvida, não sei se eu respondi totalmente a pergunta, mas eu acredito que a gente está acelerando um caminho que é um caminho sem volta. E que bom nesse sentido, né? Um caminho de atuação colaborativa. Maravilha, Rafael, obrigado. Patrícia, para você eu tenho duas, então eu espero que caiba aí para você conciliar as duas perguntas. A primeira é pessoal, como o seu histórico pessoal e profissional influenciou a sua ação na pandemia, principalmente nesse lugar de gestora pública, e como podemos maximizar o impacto social a partir da colaboração entre empresas, organizações sociais, movimentos e poder público, visto do lugar da onde você está. Começar da segunda, que acho que tem um pouco a ver até com o que o Rafael e a Juliana estavam trazendo. A gente precisa ter, acho que, duas coisas para maximizar esse impacto. A primeira é uma clareza de prioridades, porque às vezes quando a gente quer investir em tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo um impacto. Eu trabalho muito na área de tecnologia e um conceito muito necessário na área de tecnologia é que a gente fala dos casos de uso, né? Qual que é o problema que eu quero resolver? E em função desse problema a gente trabalhar nos desafios. Eu mencionei a minha fala inicial IdeaGov, e um dos grandes avanços do IdeaGov foi esse, fazer esse mapa dos grandes desafios, quais são as prioridades, e colocar essas prioridades para que as startups, os empreendedores, possam trazer as soluções para esses problemas. E a segunda parte, além dessa parte intangível da união, da intenção de trabalhar juntos, a gente ter as ferramentas para que esse trabalho aconteça. Eu vejo, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de realizar contratações, principalmente de startups, e um grande avanço que eu vi no IdeaGov, criou-se um núcleo de inovação dentro da Procuradoria-Geral do Estado, para ajudar os empreendedores a entenderem como é que é esse processo de contratação pública. Parece que é um tema operacional, burocrático, mas, enfim, acaba sendo muito importante. Como é que a gente cria um modelo jurídico, institucional, que permita que essa colaboração aconteça de uma forma mais ágil. Na parte pessoal, eu me sinto muito afortunada. A gente está vivendo um grande desafio durante a pandemia, mas eu tive uma experiência de quase 20 anos em consultoria, mais recentemente a presidente de uma empresa de tecnologia na área de saúde. E logo em novembro de 2019, quando eu tinha assumido aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a convite do governador, eu tinha acabado de publicar um livro, A Revolução Digital na Saúde, né, como as novas tecnologias podem ajudar. Eu jamais imaginei que eu fosse utilizar essas experiências dessa forma, mas poder ajudar com esse conhecimento, tendo recursos financeiros para apoiar, tendo respaldo para ter toda a ajuda ali com as minhas filhas, eu me sinto realmente muito privilegiada. E a minha origem, eu nasci no Campo Limpo e hoje eu moro em Alto de Pinheiros, são 20 quilômetros de diferença, mais de 20 anos de diferença na idade média ao morrer, e eu acho que ter a minha família toda enfrentando essa realidade, que é a realidade que a maior parte da população enfrenta, me ajuda a sempre lembrar que cada política pública, que ela tem um grande objetivo, que é atender o ser humano que está por trás dela, não são números, né? São realidades de vidas de pessoas que estão passando por grandes desafios, e a minha equipe inteira, eu vejo assim, tem muito esse brilho no olho, de querer ajudar as pessoas, né? E muita gente aqui que poderia estar em empregos, ganhando salários altíssimos, mas estão aqui dedicados para, de fato, ajudar a transformar a vida dos brasileiros de São Paulo. Maravilha, Patrícia, muito obrigada. Maravilhoso, né? Para mim tudo isso é música aos meus ouvidos, é tudo que a gente acredita, é por tudo que a gente dedica a vida e trabalha, né? Queria só ressaltar aqui algumas coisas que ficaram muito claras para mim na fala de vocês. Primeiro, vou usar a licença poética da Nick e vou passar a usar que a gente precisa realmente sair de um ecossistema para um ecossistema, né? E que esse processo de transição seja realmente colaborativo e de consenso, como foi colocado no início, que apesar da intencionalidade de todo mundo e da intencionalidade de realmente fazer ações coordenadas, que a gente tem em mente a potência dessa união, mas nunca esquecendo, como disse a Patrícia tão bem, a necessidade de ferramentas
e metodologias, né, extremamente profissionais, técnicas, para poder potencializar os resultados, sejam elas jurídicas, novos modelos jurídicos, novas tecnologias, inovação, sempre lembrando que as coisas coordenadas e remando junto para um mesmo norte, a gente pode aumentar o impacto e tentar superar e diminuir as mazelas e as adversidades do país. A gente está chegando ao fim, eu queria pedir para todo mundo preencher a pesquisa de avaliação, que deve estar na tela, e pedir para vocês fazerem suas considerações finais, dizer que foi um grande prazer estar com vocês aqui essa manhã, agradecer a audiência e dou a palavra para a Ju, para suas considerações finais. Obrigada, Carola. Muito feliz em compartilhar aí desse painel, né? Já usando a palavra aqui do tema que a gente comentou, estou muito feliz de ter participado, e eu acho que é bem isso, né? A lição fica para a gente continuar colaborando, para a gente poder entender o que nos causa indignação e colaborar para um país aí menos desigual e mais justo. Então, acho que as minhas considerações, até olhando esse momento que a gente está vivendo ainda, é isso, assim, a gente olhar para o lado, olhar para o próximo e buscar aí colaborar. Rafael? Maravilha, Carola. Obrigado pela palavra. É um prazer, né? Acho que tá com tantos atores de diferentes frentes aqui, né? Eu, de alguma forma, aqui do setor de organização, de negócios de impacto, Patrícia como governo, Ju como setor empresarial. Eu acho que eu queria fazer uma consideração final, trazendo uma provocação e um questionamento, né? Para todos que estão ouvindo aqui, independente do setor que atua, questionar como que na prática, as ferramentas que se tem hoje dentro do setor que você atua, dentro da sua empresa ou da sua organização, leva à colaboração. E às vezes são em detalhes simples, como a própria Patrícia trouxe, né, de se a informação está chegando de uma forma estruturada do governo para a sociedade, se dentro da empresa a política de compliance ou de cadastro de fornecedor que a empresa tem permite uma parceria com um parceiro menor, local, ou se dentro de uma organização social existe uma cultura de colaboração e de ações conjuntas, onde não necessariamente o nome da sua organização vai estar no topo, e sim a ação em si. Então eu acho que esse é uma provocação importante. Eu gostaria também, né, com os dois chapéus que eu estou vestindo aqui nessa conversa, convidar a todos que tiverem interesse de aprofundar essa conversa a se juntar com o movimento Catalyst 2030 ou a colaborar também, né, com a ação do Unidos pela Vacina, no eu apoio, @unidospelavacina.org.br. Então, acho que são essas as considerações finais. Super obrigada, Rafael. E eu me sinto representada na sua fala por esses muitos chapéus que a gente usa, né? E que a gente possa aí estar ajudando a construção de um país melhor. Patrícia. Acho que a gente falou bastante de como colaborar e da importância dessa atuação de todos em prol dos mesmos objetivos. Talvez minha mensagem final seja muito com relação ao objetivo. O Brasil é um país diverso, né, um país colorido, com representação multicultural, e essa representação que a gente tem na prática na nossa população, ela precisa ser traduzida nas políticas públicas, nos serviços, nos produtos, no acesso. Então, acho que a diversidade é um fato, mas para que ela aconteça na prática, no que tange a acesso a serviços, precisa passar por uma decisão. Então, é importante que essa decisão aconteça em todos os setores, né? No setor público, no setor privado, no setor social. E a minha esperança é que com esse olhar da pandemia, a gente saia de fato mais solidário, de fato mais colaborativo e de fato entendendo que o nosso modelo de desigualdade é inaceitável. Eu vejo a gente politizando muito esse debate de desigualdades, de desrespeito à mulher, né, falando de partidos, e tem coisas que não podem ser banalizadas. Então, a desigualdade brasileira não pode fazer parte do cenário, ela precisa mudar, é inaceitável, né, que em pleno século XXI nosso debate continue sendo o mesmo e agora mais agravado com tudo que foi escancarado durante a pandemia. Então, minha mensagem é essa, de esperança, mas também de responsabilidade para que a gente mude essa realidade de fato,
assim como é a foto da população do nosso país. Patrícia, muito obrigada pelas suas palavras e eu pego considerações finais aqui e fico com a palavra esperança e a minha mensagem de que a gente realmente não pode aceitar mais a desigualdade do país como está, que a colaboração seja realmente algo que esteja na nossa pauta, mas que a gente fique com a palavra da equidade, que é o respeito à igualdade e do direito de cada um, né? Do direito básico de cada um que esteja assegurado e que a gente não olhe isso só de uma forma politizada, mas sim como uma forma de comportamento, de atitude e que a gente consiga, através da colaboração e desse sentimento, dessa potência de 3 setores coordenados, conseguir um país onde a equidade seja a palavra-chave. Muito obrigada, uma boa manhã a todos. Obrigada ao IDES mais uma vez e até a próxima.